Fala pessoal, tudo bem? Tava revisitando uma saga da minha coleção aqui. Eu peguei 3 volumes para mostrar aqui para vocês. É uma coleção que eu pretendo voltar a colecionar, tá? Eu parei no volume 25, já eu vou mostrar para vocês na estante ali. Então eu na verdade peguei ali na estante esses 3 volumes só pra gente dar uma olhadinha, né? E eu gostaria, pessoal, hoje de falar um pouquinho de Dragon Ball aqui com vocês, tá? Eu tava olhando ali na minha estante algumas séries que eu pretendo voltar a colecionar, algumas que eu parei, ou talvez até algumas que eu vou acabar abandonando. E Dragon Ball com certeza foi uma das primeiras que eu me lembrei e que eu quero voltar a colecionar. Se eu não me engano, são 32 ou 33 volumes no total, essa nova edição aqui, e eu parei no volume 25, tá? Então eu tenho aí algumas edições ainda para finalizar e também voltar a ler, que eu abandonei a leitura no meio. Eu queria aproveitar, eu estava lembrando de algumas curiosidades de Dragon Ball quando eu peguei esses volumes aqui para mostrar para vocês, e como é legal a história do Akira Toriyama com o Dragon Ball, né? Como todos já sabem, Akira Toriyama é o autor do Dragon Ball, né? E o mais legal de tudo é que o Akira Toriyama, ele por muito tempo quis abandonar o Dragon Ball, né? Então, várias vezes, quando ele chegava em determinado ponto da história, que ele já tinha planejado acabar a obra, então ali Dragon Ball ia encerrar, o mangá estava fazendo tanto sucesso que a editora, a Shonen Jump, se eu não me engano, né? Eles pressionavam o Toriyama para que ele não terminasse, porque estava fazendo muito sucesso, né? Então a pressão foi tão grande que ele continuou e ele postergou por muito tempo o fim do Dragon Ball, né? Se eu não estou enganado, uma das vezes que ele quis terminar o Dragon Ball foi logo no começo, quando o Goku reuniu todas as esferas do dragão, né? Eu acho que ali foi a primeira vez que ele quis acabar. Depois, se eu não me engano, também aquela vez que ele enfrentou o Mestre Kami disfarçado no torneio de artes marciais, foi outra vez que ele queria encerrar o Dragon Ball ali. E acho que teve mais uma ou duas vezes, mas a editora fez tanta pressão que ele continuou, e por muitas vezes ele nem queria estar escrevendo, mas ele só continuou fazendo, né? E é engraçado como que uma das obras que influenciou a gente, né? Pelo menos para mim, na minha infância, o anime de Dragon Ball é muito marcante, né? Depois, quando eu cresci, fui pro mangá. Na verdade, o mangá veio antes, como todos nós sabemos, né? Então, primeiro veio o mangá, depois a emissora comprou os direitos para fazer o anime, né? Mas foi o anime que foi difundido no mundo todo, inclusive aqui no Ocidente, né? Então, a primeira curiosidade muito legal que eu sempre lembro é que ele quis acabar com Dragon Ball várias vezes e a editora não quis deixar, né? Outra coisa muito legal, que eu até já trouxe para vocês aqui no canal, algumas curiosidades, né? Acho que até essas mesmo, mas eu gosto sempre de relembrar porque essa obra eu quero voltar e terminar a coleção. Outra curiosidade muito legal é que o Dragon Ball era para ser um mangá de aventura e comédia, né? Então, se a gente lembrar, deixa eu até vir com vocês aqui, ó. A gente vai guardar os volumes e eu vou continuar falando e vou mostrar. Quem lembra do início da história, olha que pôr do sol bonito, pessoal. Quem lembra no início da história, quando tava nessa fase aqui que o Goku tava treinando lá com o Mestre Kami, a gente lembra que é um mangá muito voltado para comédia, né? Então, era muito mais comédia do que batalha, do que ação. Eu vou guardando os volumes e vou conversando aqui com vocês, tá? Então, no início, pessoal, a intenção do Toriyama era fazer do Dragon Ball uma série de comédia, né? Só que depois do primeiro torneio de artes marciais, se eu não me engano, fez tanto sucesso o torneio, e ele mesmo já falou em entrevista que ele foi seguindo a onda do público. Então o público gostou daquelas histórias de batalha, né, do torneio, e ele simplesmente foi seguindo o que o público ia pedindo, né? E essa é uma outra curiosidade muito legal de Dragon Ball, né? Porque o Toriyama, ele viu que o público gostou das partes de batalha, de ação, e o mangá, que era só de comédia, ele transformou em um grande mangá e icônico para todos nós, não só de comédia, né, mas de ação. Eu fiz questão de mostrar aqui para vocês porque no início é muito marcante como que o Dragon Ball era muito mais comédia do que qualquer outra coisa, né? E depois ele foi se desenrolando e virou um grande mangá de batalha, que também tem seus momentos de comédia, de aventura, né?
E é isso, pessoal, como eu falei pra vocês, ó, a coleção ali atrás vai até o 14 e aqui na frente vem do 15 até o 25. Falta eu terminar essa coleção maravilhosa. Tô pensando seriamente em voltar e terminar essa coleção. Queria saber de vocês, se vocês fazem essa coleção, qual coleção que vocês estão fazendo, deixem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui, Gokuzinho, lá ele!